Ótimo. Então tá, pessoal, bom dia para vocês. Eu sou a professora Stephanie. Eu gostaria de saber se tem alunos aqui que nunca tiveram aula comigo. Eu nunca tive, prof. Nunca? Tá bem. Tá bem. Eu pergunto isso porque a disciplina foi aberta para Erechim, né? Então, a maior parte dos alunos são de Erechim, mas nós temos também alunos de TAPES, que eu vi aqui. Temos de Cachoeira do Sul também alguns alunos. Tem 5 de Cachoeira e tem 2 de TAPES. Os de Cachoeira eu já dei aula para eles. Os outros não. Não? Ah, então muita gente não. Beleza. Então, melhor porque daí nós vamos fazer uma dinâmicazinha de apresentação. Por isso eu precisava dos áudios, pelo menos, de vocês também. Então, eu sou a professora Stephanie, eu sou professora do curso de administração da UERGS de Cachoeira do Sul, né, dou as disciplinas da área de administração. Eu sou egressa do curso de administração de sistemas e serviços de saúde da UERGS de Porto Alegre. Tenho mestrado, também tenho graduação em ciências contábeis, até por isso que eu dou aula para vocês de análise de balanço, os meus alunos, né, que estão aqui sabem, e às vezes de contabilidade, disciplinas da área de finanças, né. Eu tenho mestrado na área de sociologia política, onde eu estudei democracia, participação e controle social, saúde. E o doutorado é na área de gestão de pessoas, né? Eu tenho uma formação bem ampla, assim. Mas, basicamente, as minhas áreas de estudo são do Márcio. Eu e o Márcio nos conhecemos, né, Márcio? Eu tenho 2 áreas de pesquisa, que são administração pública e gestão de pessoas. Oi, Gilberto, tudo bem, querida? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que bom que você conseguiu acessar. Daí na segunda-feira você verifica o que está acontecendo lá no Moodle, que não aparece para você a disciplina, tá? Sim, com certeza. Obrigado, professor. Imagina. Eu tenho basicamente 2 áreas de pesquisa. Eu tenho alguns projetos de pesquisa e extensão, também monitorias, enfim. Eu acho que o projeto de extensão que nós temos aqui, vocês também têm lá em Erechim, que é a incubadora tecnosocial, tem o projeto de extensão do Aulas Abertas, também tenho do Tragédia dos Comuns. Eu vou enviar para vocês sempre que a gente tem palestras, enfim, que vocês podem participar, porque daí vocês podem fazer horas complementares também. E se vocês quiserem participar de algum outro, também fiquem à vontade. Tá bem? A gente faz os cursos da incubadora presenciais, mas alguns são filmados, eles são feitos ao vivo também, e por isso a gente, né, aceita auxílio de qualquer aluno que queira participar dos projetos, tá? Deixa eu ver aqui mais. Acho que é isso. A disciplina de análise de balanço, eu já vou pedir para vocês se apresentarem também. A disciplina de análise de balanço, ela é uma disciplina que vem em sequência à disciplina de gestão financeira. Nem sempre os alunos fizeram gestão financeira, mas eu gostaria de saber se vocês já fizeram a disciplina de gestão financeira. Eu fiz, prof. Já? Pode botar um sim ali. Sim, já? Tá bem. Já? Tranquilo. Beleza. Na verdade, a gente usa, né, no final, sobretudo lá no final da disciplina, a gente faz o cálculo de alguns índices, mas não impede, viu, Márcio, de fazer a disciplina, porque é uma disciplina bastante prática, assim. Vocês vão ver agora que eu vou falar um pouquinho do plano de ensino dela. Só que é importante vocês darem uma lembradinha, assim, sabe? Pegar um pouquinho os materiais, ou senão eu envio para vocês. Eu tenho um bom resumo deles num e-book que ajuda para vocês conseguirem fazer o trabalho inteiro, tá bem? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, na verdade.
A disciplina vai ficar montada toda no Moodle, todas as minhas disciplinas ficam, as presenciais ou as disciplinas que são à distância. Todas as aulas sempre ficam gravadas e vão para lá, porque, enfim, os alunos às vezes têm problemas de acesso, enfim. Todas as dúvidas que vocês precisam tirar com relação ao trabalho, vocês podem tirar comigo, vocês podem me chamar ali no WhatsApp, tanto no grupo quanto no privado. Eu sei que às vezes os alunos preferem ir no privado, não é? É bem tranquilo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. O trabalho que vocês têm que fazer, eu gostaria que vocês fizessem assim em duplas, tá? E não em grupos, mas se vocês quiserem fazer em trio, beleza? Deixa eu ver. Acho que isso, tá bem? E aí eu vou fazer uma pequena dinâmica assim de apresentação para vocês prestarem um pouquinho atenção. Eu sei que alguns estão no trabalho, enfim, né? E é um pouquinho complicado, mas para aqueles que estão prestando atenção, que vocês, aqueles que puderem abrir o áudio vão fazer isso, tá? Os que não puderem vão escrever ali. Eu gostaria que vocês fizessem a apresentação de vocês. Eu sou a Lucilene, estou no 5º semestre do curso, enfim. Mas nessa apresentação, vocês vão escolher 2 mentiras para falar. E os colegas de vocês que estão aqui vão prestar atenção e vão dizer quais são essas mentiras que vocês escolheram. Mais ou menos assim, ó. Quem já me conhece, o Gilberto já teve aula comigo. Eu acho que a Daniela já teve aula comigo também, né, Daniela? E a Daniela é a Dani de Cachoeira do Sul. Eu estava na dúvida, Dani. E sim, eu fui conferir na chamada, porque às vezes vocês têm nomes parecidos, né? Então então a dinâmica é assim, tá? Já te passo a palavra, viu, Kellen? Eu sou Stephanie, sou professora do curso de administração, sou casada há 10 anos, tenho 2 filhos e moro em Cachoeira do Sul. Quais são as mentiras que eu contei? Os meus alunos sabem quais são. Quais? Pode escrever, né? Eu não moro em Cachoeira, eu moro em Porto Alegre, isso mesmo. Pode falar, Gilberto. Não, bom dia a todos. Eu ia comentar que a senhora não é cachoeirense. Mora em Porto Alegre, mas Eu o moro colega em respondeu antes. Moro em Porto Alegre, exatamente. Que mais? Não sou casada há 10 anos. 2 mentiras, vejam só. Isso eu não sabia. Viu só. Gilberto não sabia ainda, mas eu já fui casada, 14 anos. Agora eu tenho um companheiro, mas só fazem 1 ano e meio, mais ou menos, que nós moramos juntos. Então tá, agora Gilberto, vai lá, é a tua vez, Gilberto. Já que você está aí preparado, falando, Gilberto, nosso aluno lá de Cachoeira do Sul, pode te apresentar os colegas. Se quiser abrir a câmera, ele pode abrir, viu? Fica à vontade. Se não Perfeito. quiser, não. Vou abrir aqui, se caso trancar a internet, vocês podem me avisar, faz favor. Isso, exato. Deixa eu só dar uns segundinhos aqui. Bom dia a todos, novamente. Meu nome é Gilberto, sou natural de Cachoeira do Sul, sou da turma sou de Cachoeira mesmo, faço aqui na Universidade de Cachoeira do Sul, da UERGS, 2019-1. Só que eu não tem 2 anos, toda a pandemia que deu, eu estava viajando, então eu perdi alguns semestres ali, acho que, se eu não me engano, perdi 2 semestres. Sou casado já faz 30 anos, eu acho que é mais ou menos isso. E estou tentando agora ver se fico mais em Cachoeira para aproveitar e terminar já. Falta pouco agora para mim. Beleza, Gilberto. Você botou as 2 mentiras aí? Você não é casado há 30 anos? Deve ser uns 10, 15, né? Mais? 28 anos de casado, professor. 28, Gilberto, mas olha Sim. que legal. Que legal. E qual é a outra mentira? Eu fiquei 1 ano fora da pandemia, realmente não foi 2 anos, foi 1 ano viajando mesmo. Foi no 1 início da ano. pandemia eu viajei direto. Por isso eu acabei perdendo ali no início, né? Depois que você está com umas disciplinas atrasadas, né? Exatamente. Então tá lá. A Marcele já colocou ali, ó.
Meu nome é Marcele, tenho 23 anos e moro em Porto Alegre. Marcele, deixa eu ver de onde é que a Marcele é. Aqui eu vou olhar os alunos. Marcele de Tapes. Agora eu tenho dúvida se você mora em Porto Alegre ou em Tapes, Marcele, porque tem uns alunos de Tapes que moram em Porto Alegre. E agora? Eu acho que você talvez tenha... Marcele, você botou as mentiras aí pra gente? O que ela tá mentindo, Gilberto? Você deve ter menos de 23 anos. É difícil por conta da foto, né? Quando a gente está vendo eles é mais fácil. Você deve ter menos de 23 anos e mora em Tapes, Marcele? Tem 25 a Marcele. Ó, o Márcio, as duas mentiras dele. Adoro exatas e sou autodidata em matemática. O Márcio odeia exatas. Ok, então, alguém quer fazer a apresentação? Pode abrir a câmera se quiser. E o áudio, pode abrir só o áudio. Bom, então, eu me chamo Larissa, eu sou de Erechim, eu sou casada e falo muito pouco. Ela foi a primeira a falar, né? Então, duvido que ela fale muito pouco. Contei ironia. Não é? E o que mais que tinha? Ela é casada, não é casada? Não é casada. Ah, viu só? Não é casada. E fala Deus me bastante. livre A primeira a falar, né? Foi de falar que fala pouco. Então tá, parabéns, não. Prazer, Larissa. A Tarline é assim. Ah, deixa eu só ler o da Daniela. Estou quase me formando e sou natural de Cachoeira do Sul. Eu acho. Ai, Daniela, será que você não é natural de Cachoeira do Sul? Daniela, você deve ter. Eu acho que você não está quase se formando, mas eu não tenho certeza agora. Acho que você não está quase. Ah, ela é de Porto Alegre? Então tá aí as mentiras. É de Porto Alegre e você não está quase se formando? Isso mesmo? Ah, então tá. Falta um tempinho. Tá bem. Isso aí. Perfeito. Mais alguém? Infelizmente. Mas vai chegar o momento, Daniela, fica tranquila. Vamos lá, mais alguém quer fazer a sua apresentação? Vamos lá, pessoal, senão eu vou indicar. Marcele já foi, Márcio já foi, William, então. Deixa que eu vou, prof. Ah, vai você. Ai, Tarline, desculpa, é Tá, verdade. meu nome é Tarline, eu sou aqui de Erechim, tenho 21 anos e acabei de começar o curso. Não, você Mentira, deve prof, ela é velha e ela tá quase terminando. velha, que horror. Ela tem 24. Gente, ela chamou a colega de velha porque tem 24. Sobre isso. É muita audácia. Muito bem, então, prazer, Tarline. Deixa eu ver quem mais que está aqui, que não se apresentou. A Daniela foi, falta o William e a Chandriele. Vocês dois podem escrever, pessoal. Se vocês não querem que eu chame, já vão escrevendo, para não passar pelo... Então, bom dia a todos. Eu Fala. sou o William, sou de Centenário, tenho 20 anos e sou tímido. E agora? Acho que não tem 20 anos. Será que tem 20 anos? Vocês são tão novinhos assim? Não, ele também é mais velho e não é tímido, prof. Não é tímido? Ah, então tá. Então tá, William, também não é tímido, também tá aí no... Vocês todos são da mesma turma? Sim, tem vários aqui que são da turma de Erechim 2020. Ah, então tá. Kellen, meu nome é Kellen, tem 18 anos e é de Erechim. A Kellen, então, deve ter mais idade e não é de Erechim também, Kellen? Bom dia, Gabriela, tudo bem? Eu tenho 22 anos e eu sou de Erechim. Tu é de Erechim? Ah, tá, então você errou, você mentiu só a Só a idade. idade. Ah, então tá.
Então tá, prazer, Kelly. Bom dia, pessoal, tudo bem? Falta aqui, eu vou olhando na minha lista, tá? A Chandriele. Bom dia, então eu me Bom chamo dia. Kelly, tenho 21 anos, sou de Erechim, natural de Erechim, então na turma 2020. Ai, qual é a mentira? Não é natural de Erechim, Chandriele? Não, na verdade eu sou de Aratiba. Aratiba. Ah, lá da cidade, onde a Zene mora. A Zene mora em Aratiba ou ela é de lá? Ela mora em Aratiba, sim. Ela mora lá, né? Ah, então tá. Deixa eu ver o que mais que foi a mentira. Agora me esqueci. O que foi que ela falou, gente? Quem prestou atenção? Eu acho que é a idade. A idade? Todo mundo mente a idade, né? Mas a idade é difícil, gente. O ano passado, eu passei o ano inteiro, eu contei para os meus alunos ontem mentindo minha idade, mas porque eu errei mesmo. Eu falei para os alunos o ano passado inteiro que eu ia fazer 37 anos no final do ano. E quando eu fui fazer aniversário, que aí, né, me fizeram um bolinho surpresa e tal, de café da manhã, eu me dei conta de que, na verdade, eu tinha 35, eu estava fazendo 36 no ano passado. Eu me dei um ano a mais, sem querer. Aí depois as pessoas ficavam achando, eu acho, né, que eu estava mentindo a idade para menos. Mas é difícil, às vezes a gente não presta atenção nisso. Eu não sou uma pessoa que presta muita atenção nessas questões de idade, porque não me importa muito, não. Né? Não sou uma pessoa preocupada com a passagem do tempo. Então tá, Chandriele, prazer também. Daniela já foi, Eduarda já foi, deixa eu ver. Cleonir quer falar? Cleonir, que pode abrir tua câmera também, se quiser. Sim, bom dia. Meu nome é Cleonir Augusto Paris, sou natural da Aratiba. Sou da turma 2020 e é a primeira vez que inicio essa disciplina. Cleonir, acho que você já te matriculou nessa disciplina, não? Quer dizer, ele já tentou mais. Eu acho que você... Ai, sou da turma 2016. Tá. De 2016 você é, Cleonir? Mas Sim, vamos lá que sim. vai dar. Não, eu não parei, é que sempre fiz poucas disciplinas. Tranquilo. Entre vai outras dar. variáveis. Não se preocupe. Uma hora a gente consegue, aí vocês terminam. Então tá, muito prazer, Cleonir. A Tarline foi, né? Falta eu, prof. Falta você. E falta... Tem alguém que entrou depois. E eu também. Exato, e tem gente que entrou depois. A Gabriela também entrou depois. Vai lá, Lucilene, isso aí. Então, bom dia a todos. Meu nome é Lucilene, sou da turma 2020, tenho 22 anos e resido em Erechim. Ela não mora em Erechim? É isso? Você não reside lá, Lucilene? Não, sou do município de Centenário. Centenário. É que aí é pertinho, né? Quanto tempo vocês levam para chegar em Erechim? De carro, dá em torno de meia hora, 40 minutos. É pertinho, é bem pertinho. Então tá, que mais que tinha? A idade que você mentiu? Sim. Quantos anos tu tem? Tenho 21, quase 22, mas tô com 21 ainda. Bem pouquinho, aí é difícil, né, gente? A Eduarda não foi, né, Eduarda? Isso. Meu nome é Eduarda, sou da unidade Erechim, ingressei em 2020, tenho 25 anos e moro em Erechim também. Então, você não mora em Erechim, Eduarda? E ela é mais nova, prof. É mais nova? Então tá. Tudo bem, vocês todos são muito jovens. E vocês moram, a maior parte de vocês, então, não mora em Erechim, mora ali perto da cidade. Que é pertinho, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, ó, e a Zona Sul da cidade, aqui onde eu moro, para eu chegar até a unidade de Porto Alegre, no centro, leva 45 minutos, 50. Então... Eu na verdade, moro em Faxinal, prof. Demora 1h e pouquinho para chegar. Eu moro e pouco. Tá bem, então. Tranquilo. Alessandra? Alessandra foi aqui? Não, mas eu acho que ela vai digitar porque ela está no trabalho, prof. É verdade. Então, a Alessandra digita. Gilberto foi. Acho que a Sheila não foi ainda.
Pode digitar a tua apresentação. Quem não foi ainda quiser digitar, e quem puder abrir para falar, pode abrir e falar também. Ronei, pode falar, querido. Oi, eu sou Ronei, eu resido em Áurea. Ingressei em 2020 na unidade de Erechim. Tenho 22 anos e não gosto de história. Ele não gosta de quê? O que você disse? Você não gosta de? História. É muito específico, então deve gostar, né? E ele é mais velho, prof. E ele é mais velho. Então deve gostar. No geral, quando faz. Apesar de que ontem um aluno na sala de aula disse assim: eu toco sax, não sei o que, não gosto de futebol. E eu pensei, gente, não deve tocar sax, né? Quem toca sax? E ele tocava sax. E eu disse, então tá, ele toca sax e ele gosta de futebol, ok. Então tá, 29 anos, Ronei. Então tá, muito prazer. E ama história. Muito bem. Faltou quem que escrever aqui? A Alessandra. A Alessandra está escrevendo. Tenho 20 anos e entrou na turma de 2020. A Alessandra tem mais idade, Alessandra, e entrou na turma depois ou é anterior? Deve ser anterior. Será que eu esqueci de alguém daqui? A Larissa foi. Sheila, eu acho Ela que... é mais velha e entrou em 2022. Ah, 22. Então tá. Pode falar, Gabriela. Bom dia, eu sou a Gabriela, eu tenho 23 anos, moro em Erechim e sou da turma de 2020. 2020. Aí vocês estão ali reclamando que vocês estão repetindo a disciplina. Tá bem, então, pessoal. Gabriela, você deve ser da turma anterior, é isso? 2020? Ou depois? 21? É de 21? Ajudem aí, vocês conhecem a Gabriela? Quem sabe ela entrou depois, ela nem sabe da história da mentira. Ah, será que ela não sabe? Ah, tá. Gabriela Ah, tá. É que a nossa apresentação, ela deveria conter 2 mentiras. Ah, não sabia? Tá. Então ela botou tudo verdade. Então tá. A gente... essa forma de fazer apresentação é boa, assim, quando vocês vão fazer dentro das empresas, ou vocês têm que incluir funcionários, porque faz com que a gente preste atenção de verdade no que os colegas estão falando, né? E aí é mais fácil a gente gravar atenção, assim, a gente grava melhor quem são as pessoas pelas escolhas das mentiras, assim. Acho que a Sheila não falou e não escreveu. Bom dia, prof. Ah, bom dia. Então, bom dia a todos. Eu tenho 24 anos, tenho 2 filhas, uma de 7 e uma de 9, e resido em Erechim. Aí agora, gente, você tem uma filha? Não tem. 2. Ela tem mais idade. Mais? E ela não reside em Erechim. Vanete, não me chame de velha, tá? Tu não me chame de velha, que eu entro no notebook hoje. Tá sabendo demais sobre a Sheila, né? É 2 aninhos a mais só, prof. Não, é mais. Eu tenho 30, quase 31, na verdade. E tenho tu tem duas filhas de 7 e 9 anos. Ah, que legal. Os meus têm 6 e 7 anos, mas o Arthur faz 8 agora em setembro. Daqui a um mês ele faz 8 anos. Mas eu tenho 2. A Kellen falou, né? Acho que a Kellen escreveu. Isso, tá ali. Então tá, pessoal, muito prazer. Nós temos alguns alunos que não vieram hoje, de outras unidades, também a Maria Eduarda não está aqui. Essa é uma aula que é importante, assim, vou colocar ali até dos alunos prestarem atenção para entender o funcionamento da disciplina como um todo, assim. Nessa disciplina, neste semestre, como é sábado de manhã, fica mais fácil de eu fazer as chamadas via Meet para a gente falar do trabalho de vocês, de como é que o trabalho vai funcionar. É uma disciplina bastante prática, assim, na verdade, porque vocês vão aprender em uma aula e na outra aula vocês vão colocar em prática, digamos assim, fazendo análise de demonstrações contábeis de uma empresa específica. Eu vou
pedir para vocês, então, né? Eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar primeiro o plano de ensino com vocês. Só vou buscar aqui a janela. E eu vou explicar direitinho o funcionamento da disciplina. Prova, tudo isso. Não sei porque não abriu. Então, vou fazer a tela cheia. Vocês, por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo aqui a estrutura do plano de ensino. Sim. Está aparecendo. Ok. Perfeito. Então tá, pessoal. Vocês perceberam que a disciplina aqui, ó, já está lá no Moodle. Tá aqui. Eu já coloquei o exemplo de trabalho, exemplo de análise de balanço. 2, já coloquei os slides da aula e já coloquei o plano de ensino, tá bem? Tá tudo lá. Até vou abrir ele aqui, antes que eu me esqueça. Então tá. Essa disciplina, análise de balanço, então, ela vai acontecer aos sábados. Ela sempre vai ficar gravada para vocês, porque alguns alunos eu sei que têm dificuldade de acessar, e a Zene pediu para deixar gravada. Hoje nós vamos fazer a apresentação da disciplina, do plano de aula, tá? Na semana que vem a gente vai fazer uma retomada dos conceitos de contabilidade, balanço, conceito de ativo, passivo, patrimônio líquido, revisões de contabilidade gerencial, tá? Eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer a aula, tá? Fazer a aula via Meet, para vocês tirarem dúvidas, assim, e vou postar também vídeos para vocês. Vou fazer os dois, tá? Muito por conta das dificuldades, assim, às vezes em só vídeo ou só Meet, tá? Mas não vou fazer as aulas via Meet longas, não, porque eu acho que é cansativo, tá? Então, assim, nessa aula a gente tem a apresentação da disciplina e do plano, e aí eu vou falar também um pouquinho sobre demonstrações contábeis e a importância de vocês analisarem. Essa disciplina, ela é uma disciplina que, dentro lá do nosso PPC, ela tem o que a gente chama de sombreamento com a disciplina de gestão financeira. Então, né, é uma disciplina complexa de você lecionar, porque ela tem conteúdos muito semelhantes à gestão financeira. Aí a forma com que eu organizei ela para diferenciar de gestão financeira é fazendo com que ela fosse mais prática do que gestão financeira, né? Na gestão financeira vocês vão aprender e vão calcular os índices, e aqui vocês vão, de certa forma, ter um olhar um pouco mais de administrador sobre os dados que as empresas nos dão. Então, assim, na aula que vem, então, vocês vão ter bastante material, assim, mas não se desesperem, assim, ai, nossa, quanto material na aula, porque contabilidade tem tudo isso, tem mais a aula. Não, né, respirem um pouco. O material é para ajudar vocês. Ah, eu não lembro de um conceito, tá lá num vídeo. Eu não lembro, né, não lembro direito de contabilidade, tá lá num vídeo. Ah, eu não tive ainda. Bom, eu vou dar uma revisada para ver. Só para ter uma ideia, assim, do que é um balanço, o que é um DRE, o que são as notas explicativas. E vai ter aula também. Então, tem diversas formas de vocês relembrarem para vocês entender o que é que vocês têm que fazer na disciplina, tá? E aí vocês vão ter o período para iniciar o trabalho externo de vocês. Não significa que vocês só precisem iniciar lá na aula 3, tá? Se vocês já quiserem organizar saindo desta aula, vocês já podem também. O trabalho externo, então, ele é dividido em algumas partes, digamos assim, tá? Então, na primeira parte, vocês vão buscar uma empresa que possua demonstrações contábeis publicadas, tá? Ou seja, eu aconselho vocês entrarem lá na BMF Bovespa e catarem empresas que estão na Bolsa de Valores. Por quê?
Porque as empresas que estão na Bolsa de Valores, aí eu até abri aqui o trabalho, tem o trabalho do Nubank aqui, e tem mais um trabalho, que eu coloquei para vocês. O meu agora abre sim. E tem mais um trabalho, semestre passado, que eu coloquei aqui. Não tenho certeza se eu coloquei inteiro. Tem. E o do Grêmio. Os dois são do semestre anterior. Eu vou pegar um do semestre passado também, para vocês darem uma olhada, tá? Tem análise das contas do Grêmio. Aí, claro, esses dois vocês não podem pegar, tá? E análise das contas do Nubank. Vocês vão escolher qualquer empresa da BMF Bovespa. Vocês já acessaram o site da BMF Bovespa? Deixa eu olhar lá vocês, para ver. Sim, prof. Então tá. Não, as aulas... Até que horas, mais ou menos, as aulas irão? As aulas de manhã vão ter assim, começa 8h30, vai no máximo até as 10, tá? No máximo. Hoje teve apresentação e tal, apresentação do plano. Nunca acessaram, tá? Vocês todos nunca acessaram o site, tá? Então, Larissa, não leva muito tempo a aula, até porque ela fica lá gravada, tá? Eu vou abrir aqui na outra aba, o site da BMF Bovespa, que mudou, né? Aliás, o nome do site. B3. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, calma, eu vou apresentar toda a construção do trabalho, tá bem, gente? Este trabalho, vocês vão... esse trabalho que vocês fazem em partes. Vocês têm uma aula onde eu explico o que é que vocês vão fazer na aula posterior. E aí vocês vão começar a construção dele. Ao final, vocês vão ter um relatório gerencial sobre a empresa escolhida. Tá? Um relatório gerencial sobre a empresa escolhida. Um relatório bem completo. Aqui tem da aula de ontem até. Deixa eu fechar. Vocês vão ter um relatório bem completo sobre uma empresa que vocês escolheram, tá? Sim, já vou explicar, querido, como é que encontra no site. Mas tem um detalhe também. Não precisa ser só no site, tá? Porque, por exemplo, às vezes você vai lá e você quer buscar material sobre o Boticário. Você escolheu o Boticário, ou a Natura, ou a Gerdau, tá? E quando você abre no site... é mais difícil de entender as demonstrações do que simplesmente você jogar no Google, tá? Porque lá no Google tem coisas como, vou colocar aqui, Boticário, tá? Informações administrativas do Grupo Boticário, tá? E aí, além de você ter as demonstrações financeiras que estão aqui, tá bem? Os fatos relevantes, tudo direitinho. Você tem ali, vou abrir de novo aqui, os relatórios. Os relatórios do Boticário, por exemplo, que estão aqui dentro do site do Boticário, eles são mais administrativos e gerenciais do que só contábeis. E isso facilita para vocês, porque vocês são administradores. Então, é mais fácil ler os resultados do balanço anual das empresas do que diretamente pegar balanço e DRE para analisar. Mas todo mundo precisa pegar balanço e DRE. Aí lá no site da BMF Bovespa, vocês têm que buscar as empresas. E eles mudaram o site. Vamos ver como é que ficou para achar as que estão na B3. Cadê as empresas? Só tem os comunicados, né? Vamos ver. Tá, mudou para B3. E se mudou para B3? Eles colocaram dentro da B3? Ok.
Ah, eu vou ter que olhar onde é que eles colocaram as empresas depois da mudança de site. Agora tem não sei se vocês repararam, mas na área de tecnologia tem uma nova mudança, assim, que é nada pode acontecer em menos de 3 cliques, né? Em mais de 3 cliques, que é uma forma com que eles resolveram estruturar os sites. O problema disso é que daí eles fizeram um site para cada busca que você tem que fazer. E aí eles mudaram os sites para fazer isso. Ah, tá. Mas isso não é um problema, Márcio. Porque assim, ó, você escolhe a empresa, tá? Você pode escolher na B3 ou você pode escolher. Deixa eu até pegar aqui, ó. B3, listagem de. Ou você pode escolher empresa, que é, por exemplo, assim, ó, tá aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? B3, ações, lista de ações, pronto, ó. Agora eu achei. Tá em produtos e serviços, negociação, renda variável, ações, tá vendo? O caminho? É só você jogar no Google. Pense em um segmento de atuação. Setor industrial, comércio. Nada. Eu vou pegar armas e munições, tá? Tasa, Taurus. Tá aqui. E aí, aqui tem o quê? Aqui tem o site da Taurus, onde você vai encontrar mais informações da própria empresa. Aqui tem o histórico das cotações, estatísticas mensais. Não sei porque tá bloqueado, mas deve ser para mim, tá? Por conta do Google. Tem as notícias, tem os calendários, tem os dados econômicos da empresa. E aqui nos dados econômicos tem o balanço consolidado, o DRE consolidado, o fluxo de caixa consolidado. Para essa disciplina, eu não vou exigir que vocês olhem fluxo de caixa também. A não sei que vocês queiram, tá? Mas eu vou pedir que vocês peguem os dados de balanço patrimonial e de DRE das empresas que vocês escolheram. Vocês vão escolher uma empresa só, tá? E vocês podem escolher aqui na B3, na Bovespa, né? Porque aqui tem algumas informações extras, ou vocês podem escolher direto no site da empresa. Tá? Porque no site da empresa vocês também acham as informações. E como uma parte da disciplina é justamente catar informações, notícias sobre a empresa, acho que seria bacana dar uma olhada. Então, aqui, para vocês, acho que o site pode ser mais importante do que a própria B3. Como é que eu aconselho vocês a escolherem uma empresa para trabalhar ao longo do semestre? Por que é importante esse trabalho, tá? Esse trabalho vale 60% da nota da disciplina, porque 30% da nota da disciplina é a entrega do relatório, que é este relatório aqui, tá? De análise de balanço. É um relatório bem longuinho, que tem parte a parte, tudo que vocês têm que fazer ao longo da disciplina. Fechei até o do Nubank, ó. Esse aqui, que é um exemplo muito bom de trabalho, ele tem umas 40 páginas. Mas não é de se desesperar, porque vocês fazem ele semana a semana. Vocês têm uma semana para fazer ele, então dá tempo. Esse aqui o Luan fez sozinho. Mas o que vocês têm que fazer? Qual é a primeira parte do trabalho? Bom, é escolher a empresa. Como é que você escolhe a empresa? De duas formas. Você verifica se você consegue as ações, verificar, encontrar o balanço e o DRE facilmente da empresa. Você dá uma pesquisada se tem notícias sobre a empresa. Por que eu falo isso? Porque às vezes o aluno fala assim, eu quero pesquisar o grupo hospitalar de tal cidade, da minha cidade. Beleza, mas você tem acesso ao balanço e o DRE dos últimos 2 anos? Você tem acesso a informações, notícias na internet? Porque você vai fazer uma análise financeira. Se você tem acesso, beleza, você pode usar qualquer empresa. Agora, se você não tem acesso a balanço, a DRE,
a notícias da empresa, o teu trabalho vai ficar prejudicado, porque você vai ter pouco conteúdo para análise. Então, a melhor forma é buscando as empresas que estão listadas no B3 ou pegando grandes empresas, como o aluno que pegou no Nubank, por exemplo. E não precisa ter medo de pegar o Nubank. O Nubank tem demonstrações contábeis organizadas. É mais fácil você analisar demonstrações contábeis no Nubank, por exemplo, do que de um hospital que você só tem o balanço no jornal, por exemplo. É bem mais fácil, tá bem? Então, assim, como é que funciona a disciplina? A gente tem uma aula onde a gente vai falar sobre os conceitos, sobre o que é que vocês têm que fazer, e depois vocês têm uma aula onde vocês vão buscar, vocês vão fazer o trabalho. Então, lá na terceira aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão buscar a empresa que tem demonstrações contábeis públicas, fazer a introdução do trabalho, a introdução que está aqui, ó, trabalho do Luan. Tá, vocês vão fazer a introdução do trabalho, ele fez em formato de dissertação, tá, pessoal? Porque ele estava fazendo o TCC dele, ele quis. Não tem necessidade de fazer assim, mas é bacana porque vocês já treinam, tá? Ó, aqui, inclusive, ficou... Aí vocês coloquem o objetivo do trabalho e vocês vão começar a falar sobre o histórico da empresa. É a primeira parte, porque vocês têm que conhecer a empresa que vocês vão trabalhar. E aí vocês vão catar o histórico em notícias, vocês vão catar o histórico no site da empresa que tem lá, tá? Não esqueçam de citar de onde é que vocês estão tirando isso, tá? E é bem fácil, olha, são 2 páginas, tá? De objetivo e de apresentação da empresa que vocês escolheram. Como o trabalho é longo, assim, eu sempre sugiro que vocês façam 2, 3 pessoas, tá bem? Vocês podem depois dividir. Na semana que vem, a gente obrigatoriamente precisa ter os nomes das pessoas que vão fazer o trabalho. Por quê? Porque se vocês não tiverem já a dupla de vocês, o trio de vocês, a decisão de qual empresa, aí vocês vão postergando, não dá tempo, até porque eu avalio entrega. Vocês vão entregar na aula do dia 4, tá? Na aula do dia 4, a primeira parte do trabalho. Então, quem quiser já ir construindo, pode ir construindo. Lá na aula do dia 4, quando eu começar a trabalhar fonte de dados para análise externas e internas, análise visual de balanço, vocês já terão que ter colocado ali no Moodle a parte 1 do trabalho, que é o histórico da empresa e anexar junto balanço, DRE e notas explicativas de 2 períodos. Por que eu falo de períodos? Porque não necessariamente esses períodos precisam ser anuais, depende da empresa e de como é que vocês coletaram as informações. Os períodos podem ser trimestrais, bimestrais, tá bem? Para fazer análise. Anual é mais bacana, porque daí vocês têm uma ideia melhor do que está acontecendo, tá bem? Aqui eu coloquei grupos de máximo de 5, tá? Eu prefiro que vocês façam com 2 a 3 pessoas. Se vocês querem fazer em grupo, beleza. Mas na minha experiência, vocês fazem grupos e depois vocês reclamam, porque o trabalho é, trabalhoso, ele dá... Vocês têm atividades semanais para fazer. Aí depois vocês querem que eu resolva coisas como, fulano não está trabalhando, ciclano não está trabalhando. Então, assim, façam o trabalho de dupla, no máximo trio, que é para todo mundo ajudar dentro do grupo, porque senão vocês terão muito trabalho. Individualmente, o Luan ali fez sozinho, mas eu não aconselho, porque ele é um trabalho extenso, tá bem? Então, assim, primeira parte do trabalho, vocês vão pegar o histórico da empresa, fácil, e vocês vão salvar balanço, DRE e notas explicativas, porque vocês vão usar para fazer os cálculos depois, tá bem? Primeira parte do trabalho, vocês têm 1 semana para fazer isso, né? Que a gente não tem aula aqui e fica lá o espacinho para vocês postarem na data certa. Na semana seguinte, eu já trago o trabalho de vocês aqui para falar, esse trabalho tem isso, esse trabalho não tem isso, precisa arrumar isso, precisa melhorar aquilo, tá bem? E aí a gente vai fazer análise visual de balanço, DRE e notas, tá? Que é a primeira parte do trabalho, a segunda parte do trabalho, aliás. Na análise visual de balanço, que tá aqui, ó, que o Luan fez, basicamente, ele fez aliás, direto no Excel, que já é uma coisa que eu vou pedir para vocês na próxima aula, mas assim, não fiquem ansiosos, né? Eu estou explicando como é que se dá o plano de ensino e o trabalho, mas não fiquem ansiosos pela continuidade, vão aos poucos. Análise visual de balanço, que o Luan já colocou aqui o balanço e o DRE da empresa
do Nubank no Excel, e aí ele fez uma análise, né, das contas que aumentavam, que diminuíam, e aí, conta a conta, ele foi dizendo o que significava isso. Vocês vão ter que fazer isso. Ah, professora, tem que fazer isso, porque é análise de balanço a disciplina, né? Vocês vão aprendendo que, sob o ponto de vista do administrador, vocês podem já saber o que está acontecendo com a empresa só olhando visualmente o balanço. Ah, essa conta significa tal coisa. Se ela aumentou, significa que tem mais caixa na empresa. Se diminuiu, significa que ela está fazendo mais dívidas, né? Então, essa é a segunda parte do trabalho de vocês. Tá aqui, ó. Análise visual de balanço, tá? E aí a gente vai primeiro ter a aula sobre isso, de fonte de dados, análise visual de balanço, e daí depois vocês vão ter um período para fazer o trabalho externo, que é efetuar a análise visual de balanço, de DRE, com as pesquisas, com pesquisas que vocês podem fazer em jornais de grande circulação, notícias, e aí vocês vão lá e vão postar. Depois que vocês postarem, a gente vai falar um pouco na aula sobre os resultados do trabalho que vocês fizeram e a gente vai fazer análise vertical e análise horizontal de balanço, que está aqui também. Análise vertical e análise horizontal do balanço dessa empresa aqui que o Luan escolheu, tá bem? Que é uma fórmula, basicamente, que a gente aplica também no Excel, tá? Que dá um resultado e a gente faz a análise dele, tá? Depois eu vou pegar o trabalho das gurias também do semestre passado, que estava super bom. Depois disso, plano de ensino. Depois disso, da análise horizontal e vertical, e vejam que você sempre tem um período para fazer o trabalho, sempre tem. Vocês têm análise PESTEL. Não sei se vocês já ouviram falar de análise PESTEL, vertical e horizontal. Os meus alunos também só vêem nessa disciplina, tá bem? Análise PESTEL, que também está aqui. Ó. A gente tem uma aula sobre como é que faz a análise PESTEL e depois vocês fazem a análise PESTEL. Depois disso, período para fazer o trabalho. E o último são os índices de estrutura de capital, que vocês têm em gestão financeira, mas se vocês não tiverem, vocês vão reparar que eu envio para vocês uma planilha até, onde tem ali como é que vocês efetuam os cálculos, tá? Ó, indicadores de estrutura de capital, participação de capital de terceiros, imobilização, tudo isso. Eu reviso com vocês, ajudo a fazer, isso não é problema, mas vocês precisam iniciar o trabalho, escolher a empresa, fazer a análise vertical, a análise visual, depois a análise vertical, vocês têm que, né, ter esse interesse de ir acompanhando a empresa ao longo do semestre. Aqui no final tem notícias da mídia, porque também junto com a análise PESTEL e com as outras análises, eu peço para vocês pesquisarem na mídia o que está se falando sobre essa empresa. Né? Por quê? Porque ao final do trabalho, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer é explicar. Eu aconselho investir nessa empresa ou não? Tá bem? Porque, por exemplo, aqui no trabalho do Luan, ele aconselhou, a partir de todos os cenários e dados que ele viu, que não era uma boa investir no Nubank, né? Que não era uma boa possibilidade. E o Luan tinha muita razão quando ele fez o trabalho, porque logo depois, uns 2, 3 meses depois, o Nubank anunciou que não ia conseguir distribuir lucros entre os acionistas, e ele não distribuiu, e ele estava passando por uma situação financeira complexa. E na mídia, quando você via notícias e tal, ele parecia sempre em expansão, né? E analisando os dados, o Luan viu isso alguns meses antes, né? Então, essa disciplina é bem bacana para vocês poderem aprender na prática como é que vocês fazem análise financeira de empresas e como é que vocês, do ponto de vista da gestão, dizem, é uma empresa que é boa de investir ou não, né? E sim, vocês podem usar até, se vocês quiserem, sei lá, aplicar dinheiro na bolsa de valores para vocês acompanharem as empresas, tá bem? Eu já vou ler o que vocês escreveram. Tem prova também. Então, assim, além a Daniela perguntou se vai ter prova, tá? Além deste trabalho, a gente tem uma prova. Ela não ficou agendada aqui? Tá aqui, ó. Daí tem o período para fazer os índices de estrutura de capital, tem 2 aulas, que é para finalizar o trabalho, tá? E uma prova teórica. Mas a prova teórica vale 30% da disciplina.
o trabalho vale 60% da disciplina, tá? E aí, quem não faz os trabalhos, porque as entregas dos trabalhos são periódicas, tá? É o que acontece. O aluno já roda por falta, porque não fica para recuperação, sabe? Então, o trabalho, ele é a disciplina, porque ele é um acompanhamento do que acontece na disciplina. Além do relatório que vocês entregam, vocês têm um vídeo que vocês vão fazer, um vídeo bem curto, explicando se vocês investiriam ou não na empresa. Não precisa que vocês falem no vídeo, vocês podem colocar imagens, vocês podem construir ou colocar só o áudio de vocês, mas é preciso que vocês, no vídeo de 3 minutos, expliquem o que vocês fizeram ao longo do trabalho e qual a conclusão que vocês chegaram, tá bem? Acho que é isso sobre o trabalho, ó, prova teórica, apresentação do trabalho prático e trabalho prático. Antes eu colocava o vídeo de 5 a 10 minutos, mas não tem necessidade. Os alunos fazem o vídeo de 3 minutos, assim, sabe? E fica muito bom, assim. Porque se você põe 5 a 10 minutos, o aluno fica falando, ele fica muito nervoso, e às vezes é melhor ele fazer a gravação de outras formas, assim. Eu vou voltar para cá para ver as dúvidas. Vamos lá, perguntem. Tem prova, tem a prova e tem este trabalho. Os alunos que pensam, mas se é disciplina presencial, é a mesma coisa. Aí o Márcio, a Daniela, que tem que fazer comigo, eu tenho que dizer para vocês que vocês passarão por esse trabalho de alguma forma na vida de vocês. Prof, só para esclarecer. Então, a gente vai ter um relatório para entregar semanalmente? Não é semanalmente, tá? É assim, tem 4 entregas do relatório, tá bem? Então, assim, hoje só apresentação, vocês não entregam nada. Semana que vem eu vou explicar, fazer uma revisão sobre contabilidade, vou falar como é que faz análise visual de balanço, tá? Na aula. Aí vocês vão entregar a primeira parte do trabalho lá na outra semana, que é no dia 26, certo? Então, primeira entrega é no dia 26, tá? E aí, Mas basicamente, prof, esse relatório é parte do trabalho, isso? Isso, exatamente. Vocês vão fazer o trabalho parte a parte, junto com a aula, tá? Junto com a aula, as avaliações são junto. Aí vocês vão entregar. Eu vou analisar ele ao longo da semana e na semana seguinte eu vou usar o trabalho de vocês para fazer a aula, porque o início da aula posterior vai ser eu falando, vocês escolheram o Inter, vocês escolheram o Banco Inter, vocês escolheram o Boticário, a Natura, vocês escolheram a Gerdau, vocês escolheram a Stefanini, sei lá, entendeu? E aí eu vou pegar esses exemplos e vou usar na aula para fazer o trabalho. Então, assim, aí vocês farão a primeira entrega. Depois disso, eu vou falar também sobre fonte de dados, aí vocês vão ter uma semana livre para fazer o trabalho. Tem uma semana sem aula, uma semana com aula, uma sem aula. Aí, depois, eu vou agendar a entrega. Tá? Vai ficar tudo no Moodle, não se desesperem assim. São 1, 2, 3, 4 entregas. No final, vocês têm o trabalho pronto. O trabalho está pronto no final. Se vocês fizeram as 4 entregas, no final o trabalho está pronto. Vocês entenderam? Vocês vão formatar, retirar um balanço dali, porque a gente vai trabalhar com as planilhas ao longo do semestre, no final não precisa pôr a planilha inteira, né? Então, assim, nas entregas vai ter uma entrega que é só planilha, que é análise vertical e horizontal, vai ter uma entrega que é só análise financeira, vocês entendem? Mas o relatório é construído ao longo da disciplina. No final da disciplina, o relatório está pronto, o trabalho está pronto. Então, todo mundo que acompanha a disciplina, no final, tem o relatório pronto. Por isso é importante. Não é importante só, eu não consigo vir na aula sempre eu ficar prestando atenção, beleza? Assiste o vídeo, olha as orientações que tem no Moodle, faz o trabalho e me chama. Eu tenho dúvida, professora, eu não consegui fazer isso, eu não entendi. Esse aqui é o balanço, esse aqui é o DRE que eu tenho que pegar? Sim, me manda. Não tem problema, me manda e eu olho antes da entrega, tá bem? Que mais? Podem perguntar, pessoal. Vocês já têm ali no... Pode perguntar. Bem tranquilo, prof, bem tranquilo.
Ah, beleza. Tem gente que acha mais difícil e tal, mas é assim, o acompanhamento da disciplina, né, acontece ao longo do semestre. Então, assim, vocês têm uma aula onde eu explico, ó, vocês vão fazer isso aqui na próxima semana. E claro, a gente vai ter o conteúdo, entende? E aí vocês vão aplicar na empresa específica de vocês, que vocês escolheram. Vão entregar o relatório, e aí no final da disciplina o relatório está pronto, que vocês vão ter que se preocupar em fazer como é que vocês montam o vídeo, sobe lá para o YouTube, manda o linkzinho, entendeu? É bem fácil, assim, de certa forma. Se você acompanha a disciplina, ela é muito fácil de fazer. E dá para fazer um trabalho bem bacana, assim, bem útil para vocês, né? Dá para fazer montar um plano, um relatório que vocês depois vão usar em qualquer tipo de empresa que vocês queiram fazer análise, né? Que essa é a ideia. Tá bem? Entenderam? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Se tem alguém que tem dúvida, aproveita e pergunta, pessoal. Não é porque o Ronê entendeu e tal, que vocês precisam obrigatoriamente entender. Tá bem? Tá tranquilo? Coloquem ali, tá tranquilo, professor. Então, vocês vão fazer 4 entregas. As 4 entregas fazem parte do trabalho final. O trabalho final é a junção de todas essas entregas e vocês vão fazendo aos poucos mesmo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, trabalho final. Apresentação do trabalho final. E aí tem a prova. O que cai na prova? Os conteúdos, porque a gente tem conteúdos para fazer o trabalho, né? Então, lá cai balanço, DRE, cai na prova. Depois cai na prova, análise visual. Tá na prova também. Os conteúdos vão estar no Moodle, os conteúdos, os slides. A prova é online, tá? Eu vou abrir a prova no sábado, e aí eu tenho que verificar com vocês como é que a gente vai fazer. Acho que eu abro a prova na sexta-feira, eu sempre dou mais tempo para os alunos. Talvez eu abra na sexta de noite, porque tem alunos que trabalham. Os que trabalham sexta à noite também? Vocês não sabem? Porque daí eu posso... Sexta-noite a gente tem aula. Não, eu sei que tem aula sexta-noite, mas vocês têm o pós-aula e eu não sei o que é melhor para vocês, porque a disciplina é sábado, né? Eu deixo sábado mais tempo no sábado. Eu acho melhor, mais tempo no sábado. Tá, então tá. Porque daí eu não abro assim 2 horas de prova, eu abro umas 6, 8 horas de prova, tá bem? Só que lembrando, vocês têm aula comigo na sexta-feira, Gilberto e Daniela, porque vocês não foram ontem. Não? Tá bom. Só o que faltava? Tá bem. Eu dou aula sexta-feira lá em Cachoeira do Sul. É por isso que estou com essa cara assim de cansada. Essa semana eu fui e voltei 2 vezes a Cachoeira, porque sexta de manhã eu dou aula em Porto Alegre, sexta-noite eu dou aula em Cachoeira, sábado eu dou para vocês, quarta-feira eu dou EAD também. Tá bem? Então eu vou abrir a prova por umas 8 horas no sábado. Tá? Se alguém tiver problema com o horário da prova, me fala antes. Não me fala no dia da prova, que daí eu não posso ajeitar, sabe? Mas fala comigo antes para organizar o horário da prova, tá? A prova cai todo o conteúdo do semestre, sempre tem uma pergunta relacionada ao trabalho que vocês fizeram, tá? Porque é lá no final, então sempre tem. Tem alguém que ainda tem alguma dúvida? Ô, prof, tu acha que é possível abrir, por exemplo, de tarde e deixar até no início da noite? Porque a gente de Erechim tem viagem na sexta-feira, então a gente vai voltar de noite, cansados e tal. Então é possível que no sábado a gente vai dormir um pouquinho mais, assim, então seria um pouquinho interessante de tu talvez abrir talvez mais tempo, assim, sei lá. Pensei alto agora. De talvez abrir de tarde e deixar até a noite. Eu acho que seria melhor do que abrir de manhã. Para mim, tanto faz, na verdade. É mais a questão de todos os colegas, né? A aula é até no sábado de noite. Aí é muito tempo. Eu nunca deixo, assim, 24 horas, Tarnine, porque daí eu acho muito tempo. Mas eu posso abrir de manhã até de noite, assim, aí não tem problema. Eu acho que, como a gente tem aula tipo, o pessoal do Erechim, como a gente tem aula na sexta-noite, e, tipo, o pessoal que pega transporte e tal, chega em casa ali por meia-noite, né? Eu acredito que seja melhor abrir no sábado de manhã, então, e deixar o dia todo. Ah, beleza. Assim, ó, eu também viajo sexta-noite, porque eu dou aula em Cachoeira, né, gente? Eu cheguei ontem às 2 da aula de Cachoeira.
E aí eu acordo e venho dar aula para vocês. Então, assim, eu acho que de manhã à noite é uma boa, porque daí eu também tenho receio de não abrir no horário da aula e abrir só de tarde. De manhã à noite tem bastante tempo, assim, para vocês fazerem a prova, tá bem? Não é uma prova difícil, é bem tranquilo. O trabalho é o que pesa mais na disciplina. Fazendo o trabalho, a prova fica bem tranquila, tá bem? Que mais? Mais alguma dúvida? Nenhuma? Tá tranquilo? Tá beleza? Tá. Beleza. Eu vou pedir para vocês assim, ó, já para não esquecerem, né, que vocês têm esse trabalho, pensarem com quem eu vou fazer o trabalho, tá? Quem vai ser minha dupla e tal. Se vocês têm mais dificuldade, que nem ó, o Márcio, o Gilberto, são de Cachoeira do Sul, vocês podem fazer juntos, óbvio. Tem a Daniela. Vocês que são assim da mesma unidade podem se juntar, tá? Ali tem o Márcio também, viu? A Daniela, o Márcio. Deixa eu pegar aqui no Solis. A Daniela, é que tem mais, tá? Mas tem o Márcio, o Gilberto, o Josephan, a Daniele e a Daniela, tá? Vocês podem fazer juntos. A Daniele não tá aí, o Josephan não tá aí também. Tá? Mas pensem assim, com quem vocês vão fazer o trabalho de vocês, porque daí vocês podem se encontrar também presencialmente, se vocês estiverem com muita dúvida. E eu vou abrir um espacinho ali para vocês colocarem o nome das duplas de vocês no trabalho, tá bem? Tá, então tá, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, é bem tranquilo. Eu vou falar agora bem pouquinho, e eu até não vou colocar os slides sobre... na verdade, tirar duas dúvidas. Contabilidade, vocês já fizeram? Olha, a gente até fez. Tá. Tá, beleza. Tranquilo. A gente precisa do básico da contabilidade, assim, né? Márcio não fez ainda, né? Que é saber o que é um balanço, o que é um DRE numa empresa, o que balanço e DRE significam. Então, na aula que vem eu vou falar um pouco sobre isso, né? O que é balanço, o que é DRE, o que são as demonstrações. Eu não vou falar de todas as demonstrações financeiras, de todas as demonstrações contábeis, mas eu vou postar ali videozinhos para vocês sobre cada uma delas, se vocês quiserem ver. Mas talvez só confunda, porque a gente não vai trabalhar todas elas, tá? O que importa, assim, é vocês entenderem para que serve a contabilidade como ferramenta gerencial do administrador, porque ela é uma forma de gerar um monte de dados que o administrador vai usar para tomar decisões. Então, é isso que vocês precisam sempre se lembrar. Contabilidade é uma ferramenta super importante do administrador. Por quê? Porque o contador, ele vai pegar os dados que entram dentro de uma empresa e vai transformar em relatórios. É isso que faz a contabilidade. Ele pega dados e transforma em relatórios. Tudo o que acontece dentro de uma empresa tem um dado para isso. Por exemplo, os processos de gestão de pessoas, contratação. Quando vocês são contratados na empresa, o que faz? Assinam um contrato, né? Quando vocês assinam esse contrato, o contrato vai para quem? Para o contador. Ele vai lá e cria uma ficha de cadastro de vocês. Por quê? Porque vocês, a partir de então, geram passivos para a empresa. A empresa precisa pagar vocês. Ela precisa mensalmente pagar o FGTS, pelo menos a gente espera que sim. Pagar o FGTS se vocês são contratados, né? Se não são microempreendedor individual. Mas então, assim, tudo o que acontece numa empresa passa pela contabilidade. Qual é o problema da contabilidade que faz com que ela fique tão distante dentro das organizações? O problema é que, geralmente, as empresas não tratam a contabilidade, as micro e pequenas empresas, sobretudo,
da forma como ela devia ser tratada. A contabilidade, ela é vista pelo pequeno e microempreendedor como é o lugar onde eu estou informando para o governo quanto é que ele vai tirar, né, a fatia que ele vai tirar de imposto. Então, o que eu faço? Minto. As empresas mentem muito, então elas não colocam a nota completa, elas não colocam todos os gastos, elas tentam, da forma com que elas podem, mentir para a contabilidade delas. Por causa disso, elas não geram relatórios, elas não têm relatórios que são adequados, né? Essa é uma das maiores diferenças das micro e pequenas empresas para as grandes empresas. Empresas que estão lá na B3, que divulgam a sua contabilidade, elas passam por auditorias e perícias. Então, tudo o que acontece na empresa, obrigatoriamente é um relatório que vira um dado dentro daquela organização. E ele precisa estar correto. As pequenas e micro trabalham muito com a lógica de que o governo vai pegar uma fatia se eu informar que eu tive muito lucro. Então, elas fazem o possível para não informar esse lucro. E aí, os relatórios gerenciais que elas têm, eles acabam sendo, às vezes, inúteis para aquela organização, porque, de fato, ele não sabe quanto ele está ganhando, o lucro que aquela empresa está dando para ele, né? Porque ele tem medo de organizar esses relatórios gerenciais. Mas a contabilidade não é nada além do que, e ela não é cheia de números, nem contabilidade, nem gestão financeira, não é cheia de cálculos, né? Cálculo a gente tem lá em cálculo 1, cálculo 2, a gente tem cálculo quando estuda geometria analítica, né? Quando a gente faz engenharia. Quando a gente faz administração, a gente tem lei, porque a contabilidade é baseada num conjunto de leis que dizem para o contador como é que ele deve fazer os cálculos das empresas. E é só isso, na verdade. A contabilidade é a aplicação de normas legais para o funcionamento das empresas. Cada atividade de uma empresa legal gera, quando a gente compra um chiclete lá num lugar e paga no cartão de crédito, gera uma notinha que ele guarda e daí depois ele envia para a contabilidade, porque ele vendeu e aquela venda gerou um lucro para ele. E essa venda que gerou um lucro para ele vai para o relatório de gestão, né? Então, a contabilidade nada mais é do que escrever no papel a realidade do que acontece dentro de uma empresa, né? Deveria ser, pelo menos, né? Nem sempre é assim. A gente vai falar aí um pouco de questões relacionadas a isso. Vocês já viram um documentário que chama Enron? Enron. Já viu porque eu pedi em contabilidade, né? E eu mando para vocês. Vocês já viram os outros? Não? Nunca viram? Não? Tá bem. Eu vou passar para vocês porque ele tá na internet, no YouTube. Aqui. E eu vou pedir para vocês assistirem esse documentário no final de semana de vocês, tá? Vou colocar no grupo, se alguém puder, por gentileza, também pôr ali no grupo depois. Por quê? Esse documentário vai mostrar o impacto de você não fazer contabilidade direito dentro de uma empresa para um país inteiro. Porque ele vai contar como é que a Enron, uma grande empresa, cometeu ilegalidades dentro das suas contas, levou à falência uma grande empresa que levou à derrocada um grande banco e fez com que todo o mundo parasse para olhar para a contabilidade naquele período e mudasse as normas de contabilidade internacional, né? No Brasil, as normas de contabilidade foram trocadas, né? Elas foram mudadas lá em 2014, demorou um pouquinho, agora vai fazer 10 anos que mudou, por conta disso, né? Por conta e provavelmente a gente vai ter novos critérios depois do caso da Americanas, que vocês devem ter acompanhado também, da contabilidade criativa da Americanas, certo?
mesma coisa, né? Então é bacana vocês olharem como a contabilidade ela impacta, ela tem impactos sociais no mundo, né? Ela tem impactos sociais, porque as empresas que geram lucro contratam mais, as que têm prejuízo deixam de contratar e as que vão à falência não pagam nada, né? Principalmente para os funcionários quando vão à falência. Vocês já viram um filme do Jim Carrey que é As Loucuras de Dick e Jane? Sim, prof. Até, inclusive, uma das profs nossas já tinha sugerido e aconselhado a gente assistir numa das matérias, a prof. Ana Carolina, da UERGS. Tá bem. As Loucuras de Dick e Jane ou Enroll? As Loucuras de Dick e Jane. Tá bem. E colocam ele de, acho que de presidente ou vice-presidente da Então, tá é baseado, esse filme é baseado no caso da Enroll. Esse filme. Embora os personagens sejam fictícios, eles existiram na realidade. Mas no caso da Enroll, vocês vão ver ali no documentário, o Jim Carrey cometeu suicídio. Mas ele existiu. De verdade. Se vocês já viram, vocês vão gostar. O filme é baseado nesse caso. Então assistam, vocês vão gostar do documentário. Tem um monte de gente que eu mostro assim. Tipo, meu namorado já viu 2 vezes. Não conhecia, porque ele é da área de inteligência artificial. É complicado, Ronei, porque daí se você vai pensar ali, eles transformaram numa piada, mas na verdade, se você de repente vira diretor financeiro de uma grande empresa que vai à falência, 3 mil trabalhadores são mandados embora, ficam sem os seus fundos de aposentadoria, e você é investigado pelo FBI, é difícil, né? É difícil. Assistam o documentário. A Enroll foi muito impactante porque ela mudou toda a forma de contabilidade no mundo inteiro. Embora no Brasil, com o caso da Americanas, a gente tenha visto que ainda há possibilidade de você manipular a contabilidade, ainda mais quando você é detentora da empresa que faz a auditoria, porque era o caso da Americanas, certo? A Americanas conseguiu fazer isso, sobretudo, porque o sócio majoritário, são 3 sócios majoritários, eles ficaram bilionários, né? E eles não foram investigados, né? No Brasil ainda não foram investigados. E eles eram detentores do capital também da empresa de auditoria que fiscalizava Americanas. Então, ela conseguiu burlar todas as formas que ela tinha de perceberem que tinha alguma coisa acontecendo errado dentro do balanço dela. E o impacto social disso é muito grave, né? Porque poucas pessoas ficam muito ricas, os 3 donos da Americanas agora são os mais ricos do Brasil, né? Todos os 3 são os mais ricos do Brasil, e as pessoas perdem os empregos, e o Estado tem que intervir e dar dinheiro para essas empresas para elas não irem à falência. Isso é bem complicado. Então, assistam um documentário, vocês vão gostar bastante. E isso aconteceu de novo, agora eu queria lembrar o nome de de uma série. Tem uma série também. Deixa eu pesquisar aqui porque eu esqueci. Dropout. Vocês já viram a série? Vou dizer para vocês também, que é sobre a Elizabeth Holmes. A Elizabeth Holmes foi uma menina que também enganou. Vou botar aqui para vocês. Agora, não sei onde é que tá essa série, nem As Loucuras de Dick e Jane, não sei onde tá, mas dei uma olhada. As Loucuras de Dick e Jane, acho que eu até consigo, assim, mandar para vocês o link, tá? Em Drive. A série eu acho que não. E o interessante dessa série é que a Elizabeth Holmes foi presa agora, né? Ela foi julgada e presa agora, este ano. É bem nova a série. Ela fundou uma empresa, enganou um monte de gente também. A série é baseada em fatos reais tão absurdos que vocês ficariam chocados, assim. Ela é filha de um dos donos da Enroll. E isso é muito bizarro, assim. Né? Que ela fez... enfim, depois de anos, enfim, mesmo vendo... Dizem que o pai dela também pode ter ajudado, enfim. Mas ela abriu uma empresa... tem Netflix. Obrigada, Ronei. Dropout eu não sei onde tem, mas é bem bom, tá? Deixa eu ver se eu escrevi certo, inclusive. Aqui para vocês pesquisarem. Dropout. Não, drop. A Elizabeth Holmes,
que vocês podem pesquisar na internet. Ela disse que inventou um sistema, tá, de análise de sangue das pessoas que com uma pequena gota você podia analisar o sangue de todas as pessoas, todas as doenças e tal. Ela vendeu essa ideia, mas era uma mentira. Ela não conseguia fazer isso. Ela vendeu essa ideia. E ela fez muito dinheiro. E ela chegou ao ponto da mentira, porque as pessoas que investiam nela confiaram nela, né? Ela chegou ao ponto da mentira de fazer análises falsas para um monte de gente nos Estados Unidos, o que provocou, inclusive, colapso na área da saúde lá, que já é complexo, né? Então é bem bacana, assim, para ter uma ideia de como é que ideias podem ser vendidas também. Tem um filme, esse eu não tinha visto, A Inventora, A Procura de Sangue no Vale do Silício. Eu não vi esse. Eu não vi o vídeo sobre ela, eu vi só a série. Vou assistir, então. Tá bem? Mas tem um documentário, ó. Ótimo, tem na Amazon Prime e na HBO. Vou assistir já no final de semana. E para mim o mais chocante realmente foi me dar conta de que ela era filha de um dos caras da Enron. Tem na Star. Obrigada, Ronei. E tem esse aqui, ó. A Inventora, A Procura de Sangue no Vale do Silício, que é o documentário. Todos esses são bem bacanas, porque eles usam, sobretudo, contabilidade, né? No caso dela, ela era realmente uma menina muito inteligente, era um gênio, assim. Ela teve ideias maravilhosas, era uma cientista, só que ela abandonou os estudos, assim, logo no início, e a partir de uma ideia, ela conduziu toda a organização de uma empresa que virou uma super empresa. Vocês vão gostar de ver os documentários, assim, e a série. E, bem, enfim, ela foi presa nessa, essa é o final da história da... Ó, ela foi presa dia 30 de maio de 2023, gente, faz pouquinho tempo. Ela foi para a prisão. E aí, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar um pouco. E ela é filha de um dos caras da Enron, destes aí que foram presos, mas que se livraram efetivamente, assim, foram presos e depois saíram, enfim, tá bem? Mas é bacana para vocês entenderem a perspectiva das consequências sociais da contabilidade, né? Eu também não sei o que vai acontecer com Americanas, por exemplo, não sei até que ponto eles vão conseguir se livrar da contabilidade criativa que eles fizeram, por exemplo. Deixa eu ver, que mais? Que nome romântico que deram, né, pro rolo. Contabilidade criativa. Sim. Deram contabilidade criativa, não é? Foi bem sério, na verdade, isso. E foi um erro muito básico, assim, de contabilidade. Porque todas os empréstimos que a Americanas fez por cerca de 10 anos, e que devia constar no DRE, né, como despesas financeiras, e a partir disso ela diminuiria o valor do lucro ao longo destes 10 anos, ele foi colocado lá dentro do balanço da empresa, no passivo, mas ele foi jogado no passivo como um tipo de dívida, mas os valores não foram descontados. Portanto, ao longo de 10 anos, foram 10 anos que isso foi feito. Esse valor, que é o rombo, e é engraçado eles falarem que é um rombo, né? Os sócios ficaram bilionários com isso, porque os lucros, eles foram divididos entre os sócios ao longo de 10 anos, porque este valor ia lá para o passivo, mas não estava sendo descontado do DRE. 10 anos. Eles fizeram isso, 10 anos. O Eduardo Moreira tem um vídeo sobre essa questão aí. Então, assim, é interessante isso. E eles não estão sendo investigados, que eu saiba nada disso. No Brasil isso não aconteceu. Isso já não é a primeira vez que acontece no Brasil. A gente teve o caso das empresas X, né? As vendas lá de PowerPoint do Ike Batista. Depois ele foi investigado e tal. Ele era um caso parecido com a menina do Dropout.
né? Só que ele vendeu também empresas na área de energia, parecido com a Enroll também, acho que ele se inspirou. E ele vendeu também as empresas lá em PowerPoint, mas ele foi investigado depois. A gente teve o caso do banco, o Banco Pan, também, lá do Silvio Santos, né? Então, a gente tem alguns casos, assim, que aconteceram relacionados a isso. Mas a Americanas ela não foi ainda investigada por isso, os sócios não foram, eles pediram intervenção do Estado para não fechar, né? Mas eles não foram investigados. E eu acho que eles são os maiores implicados nisso, até porque a companhia que auditava Americanas, que é a que dava a certificação de que o balanço, o DRE e as demonstrações contábeis estavam ok, em consonância com as normas internacionais de contabilidade, ela é de propriedade, um dos sócios também é sócio dela. Então, é um esquema bem complexo, que fez eles ganharem bastante dinheiro. Espero que a disciplina não sirva para vocês fazerem dinheiro de forma ilegal, por favor. Espero que vocês usem ela para entender a importância da contabilidade, tá bem? Mas é bacana vocês assistirem. Se vocês não viram Enroll, Cleonir, é a minha sugestão de final de semana. É bem legal. Eu já vi umas 10 vezes e eu vejo de novo, assim, porque ao mesmo tempo em que é muito chocante a história, vale muito a pena, tá bem? Acho que é isso, então. Eu não vou falar mais ainda na aula. Eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida com relação a isso. Daí eu vou abrir ali, eu coloco já os vídeos do YouTube e tudo, eu já deixo montada a disciplina. Vocês têm alguma dúvida que querem tirar, aproveitar? Tá tranquilo? Por enquanto é tranquilo. Se vocês entenderam o trabalho, eu já fico bastante satisfeita. Eu queria pedir para vocês não esquecerem de montar os grupos, por favor. Então, montem os duplas, trios. Já vão me informando a empresa, porque não pode repetir empresa. Então, se vocês têm em mente uma empresa que vocês querem estudar, já agilizem, tá? A gente não repete empresa no mesmo semestre, tá bem? Beleza, pessoal? Então tá. Muito obrigado para vocês, então. Obrigado por estarem aqui sábado de manhã. Tenham todos aí um ótimo final de semana, tá bem? E aí a gente vai conversando ao longo da semana também ali no grupo, tá bem? Boa noite, não é bom dia e boa tarde, Márcio. Tá bem?